vocês da especialização e a Eunice, que gentilmente está sempre aí colaborando com a gente. Obrigada. Essa aulinha a gente faz de vez em quando ao grupo da especialização e é uma aula que aborda essencialmente, não é, a discussão a respeito do FAN, né? Ou seja, do fator antinuclear ou do anticorpo antinuclear, como melhor ele é chamado hoje. Mas ninguém perdeu o hábito de chamar FAN, né? Então, anticorpo antinuclear é a terminologia, não é, mais acertada ou aceitada para os tempos atuais, mas é tão histórico, né, falar fator antinúcleo, né, que o FAN se imortalizou, né, e ficará assim, né, certamente ao longo dessa jornada. E quando a gente fala dessa jornada, a gente fala de uma jornada que já tem mais de 65 anos, porque esses 65 anos era de 2023, então já são 68 anos, né? Então, o título dessa aula, só para uma jornada de 66, 68 anos, revelando autoanticorpos. E tudo começou, não é, com a célula LE. Né? E essa célula LE é a célula do lúpus eritematoso, não é? Mas que no evoluir desse processo de investigação de autoanticorpos, né, o futuro veio mostrar que era necessário, né, primeiro mudar a terminologia, porque célula LE remontava a um anticorpo de lúpus eritematoso sistêmico, né? Então não era apropriado nem adequado que assim ficasse. E posteriormente o substrato utilizado, né, também mudou porque ele era mais, né, amplo, né, em possibilidades, a sensibilidade desse teste precisava aumentar, e aí foi, obviamente, identificado esse substrato chamado REP2, que são, obviamente, células extraíveis do câncer laringeu humano. Imagina ter um substrato com células de um câncer, né, onde você tem uma série de divisões celulares, uma miríade de antígenos que podem propiciar, né, a identificação de vários anticorpos. Então, essa miríade de antígenos de uma célula tumoral aumentava e aumentou em muito a sensibilidade, mas a gente perdeu em especificidade. Fato é que o substrato utilizado para a pesquisa de FAN e de diversos padrões de FAN são as células REP2. Células REP2 são células extraíveis do câncer laringeu humano. Esse substrato é que está ali, né, para, né, a avaliação e a padronização dos diversos tipos de FAN, levando em consideração a sua importância clínica para diversos diagnósticos. Então, se a gente for olhar um pouquinho a história, tudo começa em 1948, não é, com a identificação dessas células LE, não é, que remontavam, como a gente disse, não é, ao diagnóstico de lúpus eritematoso, mas era uma denominação inadequada. O mundo, né, e as pesquisas e os cientistas foram se embrenhando numa investigação cada vez mais apurada, né, e em 1957, a técnica de imunofluorescência indireta, né, usando substratos, né, antigênicos de tecido de roedores, né, pôde trazer, né, uma identificação de alguns novos padrões, né, de FAN. E aí, vejam, em 57, né, usando como substrato esses tecidos de roedores, né, eles já ganharam em aumento da sensibilidade, mas começaram a perder na especificidade. Né? Quanto mais, né, antígenos você tem, né, mais possibilidade de criar ou gerar autoanticorpos você tem. No entanto, você aumenta a sensibilidade do teste, mas perde em especificidade. E aqui em 57, né, a gente já ganhou alguns subtipos de padrões de FAN. O FAN periférico e homogêneo, né, o padrão de FAN homogêneo, propriamente dito, o pontilhado fino e o pontilhado grosso, né, assim como o nucleolar. E aí vocês vejam, quando a gente faz uma correlação, né, quando a gente faz uma correlação desses padrões de FAN, vocês observem que o padrão de FAN homogêneo, nuclear homogêneo,
ele tem uma correlação estreita com o DNA nativo. E esse padrão de FAM homogêneo, ele remonta, né, a lembrança sempre forte de lúpus eritematoso sistêmico, né? Tanto é que se diz que se você pede um FAM REP2 e encontra um padrão homogêneo, esse padrão de FAM ele precisa ser valorizado, ainda que o paciente ou a paciente não tenha expressão clínica de doença autoimune. Esses pacientes precisam ser acompanhados ao longo dos anos, e geralmente, ao final de 10 anos, uma doença autoimune do porte de lúpus, né, ela se abre, ela se apresenta. Então, esse padrão de FAM, ele é altamente, né, específico no sentido de nortear, né, uma vigilância, né, em busca de uma doença que, na maioria das vezes, é o lúpus eritematoso sistêmico, né? O nuclear pontilhado fino, que é esse padrão que ainda hoje a gente vê com a maior frequência na hepatite autoimune, né? Se vocês pararem um pouquinho para pensar nesses meses que vocês estão fazendo o ambulatório, vocês olham para os pacientes que a gente atende com hepatite autoimune, naqueles em que o padrão de FAM vem reagente, vem positivo, a maioria deles é nuclear pontilhado fino, né? E quando a gente faz um paralelo deste padrão com doenças da reumatologia, né, esse padrão de FAM nuclear pontilhado fino, ele sinaliza, né, a presença de autoanticorpos específicos, como o anticorpo, não é, anti-RO e anti-LA, os anticorpos que perfazem, não é, ali a história natural de uma síndrome seca, que é a síndrome de Sjögren, né? Portanto, vejam aqui, né, essa correlação. E, finalmente, né, outros padrões aqui em 57, né, foram identificados. O nuclear pontilhado grosso, e esse nuclear pontilhado grosso, ele também tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade para lúpus eritematoso sistêmico, porque ele sinaliza, né, a presença de um autoanticorpo mais específico, que é o anti-SM. E o anti-SM é um anticorpo que é absolutamente específico para lúpus eritematoso sistêmico. Enquanto o anti-RNP, que é anticorpo anti-ribonucleoproteína, quando ele vem em títulos muito elevados, né, ele geralmente direciona a impressão diagnóstica para doenças mistas do tecido conjuntivo, né? Então, se nós olharmos aqui, em 1957, por essa técnica de imunofluorescência, utilizando como substrato, né, esses tecidos de roedores, né, fígado, né, de rata principalmente, a gente foi ganhando mais corpo, né, mais evidência de autoanticorpos no padrão de FAM, que gerenciavam possibilidades mais fortes de algumas doenças, né? Então, o padrão de FAM nuclear homogêneo, né, ele embora a gente o encontre com uma relativa frequência na hepatite autoimune, o nuclear homogêneo, né, ele está, né, muito, né, associado a lúpus eritematoso sistêmico, né? Quando você olha para, né, o pontilhado grosso, você lembra de autoanticorpos mais específicos, como o anti-SM, como o anti-RNP. E aí, se você lembra de anti-SM e lembra de anti-RNP, né, você vai olhar para o universo das doenças da reumatologia. E o anticorpo anti-SM, como todos nós lembramos, né, ele é altamente específico para lúpus eritematoso sistêmico. Os padrões nucleolares do nucleolo, a gente só guarda, só chama a atenção de vocês para vocês lembrarem sempre. Toda vez que eu tiver um padrão de FAM nucleolar, eu devo lembrar principalmente das doenças esclerodérmicas, né? Então, padrões nucleolares, né, remontam mais à possibilidade de esclerose sistêmica com ou sem sobreposições de doenças reumatológicas. Então, a gente já poderia dizer assim, de um modo geral, até aqui, né, na introdução desta aula a respeito de padrões de FAM, a gente já pode dizer que, quando a gente olha para a hipótese diagnóstica de hepatite autoimune,
os padrões de FAM que mais frequentemente estarão presentes são padrões nucleares. O padrão FAM nuclear, né, pontilhado fino, e o padrão FAM nuclear homogêneo. É claro que, não é, a solicitação desse anticorpo, né, FAM, não é, usando o substrato atualmente REP2, né, nós estamos ainda em 1957, então, né, agora, falando no presente, né, usando o substrato REP2, ele é um exame que ele não pode ser banalizado, que ele não pode ser vulgarizado, né, e se pedir como rotina para todo mundo, porque a gente pode encontrar, né, desafios que, na verdade, vão angustiar o paciente, porque não havia indicação da solicitação, e, de repente, você se depara com um FAM nuclear homogêneo em uma moça jovem, completamente assintomática, né? E aí você vai dizer o que para ela? Né? Olha, talvez daqui ao longo dos 10 anos você possa abrir lúpus eritematoso sistêmico. Ela vai viver angustiada 10 anos, né, antes de um possível diagnóstico de lúpus, porque você incluiu um autoanticorpo que não havia indicação em uma rotina de investigação daquela paciente, né, e vai causar um transtorno, né, e, obviamente, né, um estado de confusão e sofrimento a essa paciente que te procurou por outro motivo. O que a gente vê hoje vários colegas, como ginecologistas, adoram incluir FAM, né, naquele monte de exames que eles pedem. Né? E aí a gente se pergunta por que pediram, né, se não havia nenhum sinal e sintoma clínico de doença da reumatologia, e se não havia nenhuma alteração dos testes hepáticos, suspeitando, portanto, de hepatite autoimune. Então, é só incluir exames para aumentar o portfólio de quantos exames o paciente vai fazer, sem nenhuma indicação. E se vocês perceberem, cada vez mais é comum estar lá FAM, né, antimúsculo liso, anti-LKM1, antimitocôndria, e aí você pergunta, mas pediram por que se todos os testes hepáticos estão normais? Então, vulgarizar, né, tornar, né, rotina, né, exames que têm propriedades para, né, gerenciar diagnósticos de autoimunidade não faz nenhum sentido. É necessário lembrar também a vocês que, né, como a gente disse a vocês, né, os padrões de FAM, né, são diversos, como a gente vai ver, né, e as técnicas que foram, né, sendo avançadas nessa pesquisa do FAM trouxeram, né, um aumento da sensibilidade na identificação de diversos padrões de FAM, mas à medida que essas técnicas foram sendo apuradas, a gente foi também perdendo em especificidade. De tal modo, né, que é preciso lembrar que indivíduos sadios, indivíduos rígidos, podem apresentar, né, padrão de FAM reagente, né, em torno de até 5%, alguns trabalhos mostram até 10%, né? E isto foi sendo possível porque as técnicas foram aumentando muito a sensibilidade, mas, como eu disse, foram perdendo em especificidade. Na era da célula LE, você não tinha, né, esse achado tão frequente quanto a gente tem hoje. Mas, é claro, é preciso, né, que a gente peça o exame para quem você suspeita que é necessário uma investigação na qual a gente inclua, né, a solicitação do FAM. Na nossa especialidade, né, o FAM vai estar sempre ali presente, né, quando você tiver elevação de aminotransferases suspeitando de hepatite autoimune, ou elevação de enzimas canaliculares quando você está suspeitando de uma CBP. Tem todo sentido incluir, né, a solicitação do FAM, usando o substrato REP2 atualmente. Não tem nenhum sentido incluir o FAM, né, diante de outras possibilidades, ou como se fosse exame de rotina. A reumatologia sabe muito bem, né, aonde colocar a solicitação de um FAM REP2. E é isso que a gente precisa, né, divulgar e propagar para os não hepatologistas e os não reumatologistas, que FAM, né, não pode ser feito como se faz também com os marcadores tumorais. Virou uma rotina pedir marcador tumoral para todo mundo. Não tem sentido, né? O marcador tumoral deve ser solicitado para aquele que já tem o diagnóstico do tumor, né? A exceção da alfa-fetoproteína,
que é o marcador de rastreio, né, nos pacientes com cirrose hepática de diversas etiologias. Portanto, né, a presença de FAN, né, reagente, ele pode estar ali, né, presente num paciente ígido, né, no percentual que pode chegar até 10% dos casos. E o padrão que vocês já reconhecem, que mais vem sem nenhuma correlação com a autoimunidade, é o padrão de FAN nuclear, né, pontilhado fino denso. Esse padrão nuclear pontilhado fino denso, ele carece de importância, porque ele não tem relação com autoimunidade, e é o padrão de FAN que mais vem associado, né, na população sadia, na população ígida, né? Então, vejam vocês, né, quando é que a célula REP2 entrou? Né? Saímos de 1957, e que usava-se substratos de roedores, né, principalmente de rata, né, e chegamos a 1980. E aí as células REP2 vieram, né, trazendo, portanto, essa ligagem de células tumorais derivadas de carcinoma laringeu humano, né, trazendo uma miríade de autoantígenos. Isso possibilitou uma identificação de amplificação de diversos padrões de autoanticorpo FAN. Né? Mais uma vez, a gente criou, se a gente facilitou, identificando, né, ampliando os padrões de FAN, a gente criou um problema, que foi aumentar muito a sensibilidade do teste, perdendo em especificidade. Fato é, né, que o substrato utilizado é o substrato REP2, desde 1980. Né? Este é um exame operador dependente, é necessário ter experiência, né, para poder identificar os diversos padrões, né, para não haver confusão entre padrões que são similares. Né? Portanto, né, é necessário que haja esse expertise, né, na pesquisa dos diversos padrões de FAN. Então, como a gente disse, né, aqui só para mostrar, né, que a célula REP2, né, ela tem uma miríade de antígenos, né, ela tem todas as divisões celulares. Né. Numa célula tumoral, você tem ali divisões celulares diversas. Então, essa miríade de antígenos facilita a identificação de um número maior de autoanticorpos. Né. E aí a gente fala, né, do carisma desse teste, né? O FAN, né, REP2, ele tem esse carisma, né? Ele é bonito, né? Ele pode virar um quadro, você pode escolher, né, os padrões mais bonitos e mandar fazer um quadro com moldura bonita e colocar no seu escritório, no seu consultório, vai chamar a atenção. Né? Veja vocês aqui, né? Dois padrões de FAN, né, que são absolutamente, né, de beleza, né, notória. Esse aqui primeiro, mais até do que o segundo. Né. Agora, a gente sempre fala, né, FAN REP2 pode ser que nem um estetoscópio de última geração. Você coloca um estetoscópio, né, potente no pescoço, mas quando você coloca no ouvido, você não vai saber distinguir se é uma B3, se é uma B4, né, se esse sopro, né, tem reforço pré-sistólico ou não tem, se tem estalinho de abertura. Né. Então, né, se eu olho um padrão de FAN, né, em substratos REP2, vem o resultado e eu não sei interpretar, né, é a mesma coisa que ter um estetoscópio potente, né, e não ter ouvidos, né, para identificar que ruído é aquele e qual a importância que ele tem naquela ausculta cardíaca. Né. E aí, à medida que, né, este exame foi sendo propagado, né, o que acontece? Né? Ortopedistas pedem, ginecologistas pedem, dermatologistas pedem, né, e aí criou-se, né, a síndrome do FAN positivo idiopático. Né? Coloca-se FAN em solicitações de exames como se fossem exames de rotina da prática clínica, e aí vem lá um padrão positivo, né, e você criou um problema, né, e você não consegue interpretar, ou então você acaba, né,
encaminhando ao reumatologista para que ele possa, de fato, tranquilizar aquele paciente de que aquele padrão de FAM não corresponde a um adoecimento ou que não haveria necessidade, né, de solicitação de tal exame. Então, a síndrome do FAM positivo idiopático foi criado, né, por essa vulgarização, disseminação, né, de solicitação inadequada, né, de FAM Rep2. Portanto, né, é importante que a gente diga, né, que FAM, né, é um método importante de triagem, sim, né, mas para pacientes com indicação precisa. Né? Pacientes em que você tem uma suspeição clínica de uma doença autoimune, seja da reumatologia, seja aqui da nossa especialidade, né? Suspeitando de hepatite autoimune, suspeitando de CBP, é obrigatoriamente necessário a inclusão, né, e a solicitação, portanto, de FAM Rep2. Né? Agora, é necessário que eu peça e eu saiba interpretar e eu saiba conduzir a partir daí, não é, a sequência, não é, de valorização e de importância até o diagnóstico definitivo. Não é? Portanto, não é, esse lado que está aqui, essa imagem que está à minha esquerda, não é um padrão de FAM, não é, chamado, não é, padrão, FAM nuclear, não é, com o padrão em anéis e bastões, que é, não é, doutora Eunice, não é, ela teve a honra e o privilégio, né, de fazer nos primórdios, né, da identificação desses padrões de FAM, né, um estudo, né, em pacientes, né, com hepatite C, que foram tratados com interferon e ribavirina, né, e ela encontrou, a tese dela de mestrado foi essa, ela encontrou um percentual desses pacientes, né, tratados com interferon e ribavirina, né, com positividade para esse padrão de FAM, né, chamado nuclear em anéis de bastões, né, e a tese dela foi, portanto, né, toda em cima dessa pesquisa, então ela é uma das referências aí desse padrão de FAM, né, e que a gente não sabe exatamente qual a implicação, né, em termos de não digo de prognóstico, mas de resultado, né? Quem positivou, né, não respondeu mais ou respondeu mais, né? Enfim, né? Mas eu disse no final da aula ela pode inclusive dar uma palhinha para a gente aí da conclusão do trabalho dela, né? Mas esse foi um padrão de FAM que, né, veio recentemente, tem menos, talvez 10 anos ou menos, né, de 10 anos. Né? Então, quando a gente fala do carisma, é exatamente isso, né? Dá para virar um quadro super bonito, né? E você colocar, né, em um local da tua casa que quando alguém entre, os olhos batam e falam, nossa, que quadro bonito, né? Mas ali tem uma história, isto é o álcool anticorpo. O substrato é Rep2. Esse padrão diz respeito a possibilidades diagnósticas, né? Então, muito bem. Aqui só para mostrar para vocês, né, que, como a gente falou, o FAM, né, ele ganhou muito, né, em sensibilidade, né, pelos métodos atuais e foi perdendo em especificidade. De tal modo que hoje a gente vê, esses estudos foram feitos, né, alguns deles foram feitos na Escola Paulista, esse aqui, né, os dois últimos foram feitos na Escola Paulista, né, 259 indivíduos com idade superior a 65 anos, né, 12,8% dessa população com mais de 65 anos, tinham um FAM, né, positivo e eram indivíduos absolutamente sadios, rígidos. Né? Esse outro estudo, né, que foi feito entre indivíduos com 6 meses e 20 anos, né, encontrou também um percentual de 12,6% de indivíduos sadios com FAM positivo. Então, por isso, né, FAM não deve ser exame de rotina. É preciso lembrar que FAM pode estar reagente em população sadia, e isto pode se estender aí em torno de 5 a 12, 15% da população geral. Mas o padrão de FAM que mais vem nessa população e que carece, portanto, de importância e que não cria problemas olhando para o futuro, né, é o nuclear pontilhado fino denso. Se você inclui FAM sem indicação precisa e encontra, por exemplo, um padrão nuclear homogêneo em título elevado,
Ainda que este paciente seja assintomático no momento, eu daqui por diante preciso vigiá-lo, porque ao longo de 10 anos, né, esses pacientes podem, né, abrir, né, demonstrar sinais e sintomas de uma doença específica, como, por exemplo, lúpus. Né? Se você pedir um padrão de FAM a quem não tem indicação e vier um padrão, né, nuclear centromérico, padrão nuclear centromérico pode dizer que no futuro esse paciente venha a desenvolver uma forma de esclerodermia, a forma CREST, né, com calcinose, Renault, esofagopatia, esclerodactilia e telangiectasia. Portanto, não se pede exame para antecipar diagnóstico, né? Se pede exame na investigação daquele diagnóstico em que sinais e sintomas se somam, né? E achados outros laboratoriais que fazem com que a gente inclua, né, aquele exame para aquele paciente. A não ser que você tenha, né, uma população de risco, né, para doenças específicas, aí você vai selecionar exames específicos para aquela população de risco. Mas não é o caso aqui. Então, mais uma vez, para mostrar aqui para vocês que, né, o padrão de FAM nuclear pontilhado fino denso foi o padrão de FAM mais encontrado na população sadia. Então, esse padrão, quando ele vem, fique tranquilo, né? O paciente deve receber essa menção. Fique tranquilo, o FAM nuclear pontilhado fino denso, né, não tem correlação com a autoimunidade. Isso, se a doutora Lúcia estivesse aqui, ou se a gente tivesse discutido isso, né, durante uma reunião lá de casos clínicos, a gente ia lembrar que talvez meia dúzia dos nossos pacientes com hepatite autoimune tenham o padrão de FAM nuclear pontilhado fino denso. Né? Mas eles não têm só o FAM, eles têm ali também o antimúsculo liso ou o anti-LKM1. Então, a grande maioria dos pacientes da hepatite autoimune, né, são FAM nuclear pontilhado fino. Né? Quando não são nuclear pontilhado fino, são nuclear homogêneo. Né? 2 ou 3 ou 4, no máximo 6 ali, tem o nuclear pontilhado fino denso, mas ele não deve ser considerado patogênico. Olhe para o outro anticorpo que ele tem, que deve ser antimúsculo liso ou que deve ser anti-LKM1. Então, que fique claro que, apesar dele aparecer ali, ele não gerencia aquela doença autoimune. O nuclear pontilhado fino denso, né, ele está presente em até 12% da população sadia, sem nenhum critério para autoimunidade. Muito bem, vejam, isso aqui é mais ou menos como é o Baveno, né? Nós estamos no Baveno 7, né? Como é, por exemplo, né? O Roma, já estamos no Roma 4. Né? Então, apurar esses conhecimentos e facilitar a importância de cada um desses padrões também foi o objetivo aqui dos consensos, né, nacionais. O primeiro consenso, né, que foi, né, já muito antigo, né, publicado em 2002, né, depois veio o consenso 2, né, que foi publicado em 2003, depois o consenso 3, né, que foi publicado, né, alguns anos depois, né, e o consenso 4, que foi publicado em 2014, né? E aí o quarto consenso, né, integrou, portanto, essa árvore de decisões, né, dos padrões de FAM. Aqui, até então, até o consenso 3, a gente não tinha citoplasmático e anés de bastões, que é esse que a doutora Eunice, né, tem a tese dela de mestrado, e o trabalho dela é de relevância, né, dentro, né, dos padrões de FAM, e ela contribuiu muito, né, para esse estudo. O citoplasmático e anés de bastões foi citado, portanto, no quarto consenso, assim como o nuclear pontilhado, quase com SI mesmo, quase homogêneo, né? E o padrão misto, né? CNP, né? Traço F. Né? Esses padrões de FAM, né? O citoplasmático e anés de bastões, a gente já falou da importância dele. Né? Ele não tem relação com doenças autoimunes da reumatologia. Né? E se vocês, por exemplo, pedirem um FAM, né, a um momento qualquer da vida de vocês daqui por diante, e vier um padrão citoplasmático e anés de bastões, se vocês forem conferir a história clínica desses pacientes, vocês vão ver que eles vão ter um passado de hepatite C,
que eles trataram à época com interferon ribavirina. Então, essa assinatura, né, do FAM com esse padrão remonta a essa história do passado, né? O padrão nuclear pontilhado quase homogêneo, ele veio, né, e foi identificado no quarto consenso, e para dizer assim, né, esse padrão quase homogêneo te obriga a seguir, né, a avaliação e a investigação desse paciente, porque esse padrão quase homogêneo, ele também reflete, né, uma possibilidade forte de autoimunidade desse paciente. Enquanto o nuclear pontilhado fino denso, não tem força para, levantar suspeita de autoimunidade, o nuclear pontilhado quase homogêneo, ele diz, segue, procura, ele tem relevância. Ele tem relevância. Então, vejam vocês, a diferença do terceiro para o quarto consenso foi a inclusão de alguns padrões novos, como esses que aqui estão. Aí veio o quinto consenso, né, em 2019, né, e finalmente o sexto consenso, que é este, né, que atualizou, obviamente, a leitura, a leitura não, o diagnóstico, a escrita do padrão de FAM, padronizou o laudo, padronizou o laudo. Vejam que desde então, célula REP2 é o substrato, isso não mudou, na sequência dos consensos, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, não mudou, o substrato, mudaram, o quê? Mudaram, a identificação de novos padrões, alinhamento de padrões com doenças específicas e mudou o laudo, Nesse sexto consenso, ficou determinado que a leitura dos padrões de FAM deixassem de ser descritos como FAM e passassem a ser descritos como anticorpos anticelulares, AC, com o número a seguir. Anticorpos anticelulares. O substrato é REP2, o anticorpo é anticorpo anticelular, e ele vem identificado com o numeral. Identificado com o numeral. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, vejam o seguinte. A gente sempre diz que os padrões de FAM, eles, é como se você tivesse um tronco de árvore e vários galhos, e esses galhos fossem dando pequenos galhos. Então, você tem, por exemplo, o tronco dessa árvore e tem um galho grande que é o padrão nuclear. E desse padrão nuclear, vários pequenos outros galhos se ramificam. Para quê? Para subtipos de FAM dentro desse padrão nuclear. Então, nós temos o padrão nuclear, e nesse padrão nuclear nós temos o envelope nuclear, o padrão nuclear homogêneo e o padrão nuclear pontilhado. Então, quando você olha para os padrões nucleares, você já destaca aqui 3 padrões clássicos: envelope nuclear, nuclear homogêneo e nuclear pontilhado. Desse padrão envelope nuclear ou membrana nuclear, como ele também vem, muitos laudos vêm com FAM, padrão envelope nuclear ou membrana nuclear. Este padrão, ele é de altíssima relevância, e vejam aonde a gente principalmente inclui esse padrão: da doença colestática autoimune, que é a CBP. Todas as vezes que você tiver um FAM padrão envelope nuclear ou membrana nuclear, você pode supor, olhando para o que você tem da paciente, o que o laboratório dessa paciente tem, é uma mulher, na maioria das vezes, essa mulher tem uma colestase em investigação, e você pode se deparar diante dessa colestase com um FAM, envelope nuclear ou membrana nuclear. Este padrão sinaliza a presença de um anticorpo mais específico, chamado anti-GP210. E quando você tem este anticorpo GP210 da CBP, você já pode categorizar esta forma de doença como uma doença mais agressiva.
do ponto de vista histológico, dá menor resposta ao Ursacol, ou associação com bezafibrato, e um curso maior para cirrose. Né? Então, vejam, este padrão envelope nuclear nos traz essa mensagem mais relevante. Não me interessa, não é, o anti-P62, o anti-LAMI, A, B e C, o anti-LBP, não. Me interessa que eu tenho a paciente que me motivou a pedir o FAM. E essa paciente certamente é mais uma mulher do que homem, né? E o padrão laboratorial dela certamente é colestase. Né? E quando eu peço o FAM, eu me surpreendo com este laudo, né? Dito, né? É FAM, é envelope nuclear ou membrana nuclear. Se eu buscar um autoanticorpo específico, eu vou pensar no GP210 e aí eu alinho as coisas do meu raciocínio clínico no começo, meio e fim, né? E certamente a conclusão é: eu estou diante de uma paciente com colangite biliar primária. Os padrões nucleares homogêneos, vejam que, embora eles estejam, o padrão nuclear homogêneo, você veja com uma certa frequência na hepatite autoimune, esse padrão nuclear homogêneo ele é principalmente, não é, sinalizador de dois autoanticorpos específicos, o anti-dsDNA e o anti-STONA. Ora, aonde esses padrões de autoanticorpos se encontram? Na história do lúpus eritematoso sistêmico. Então, o padrão nuclear homogêneo é, né, de alta sensibilidade, né, para o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, porque por trás dele eu vou encontrar dois autoanticorpos específicos de lúpus. Mais uma vez, eu venho a dizer para vocês, embora ele sinalize, não é, esta possibilidade, a gente o tem aqui, né, na pastinha rosa de muitos pacientes com hepatite autoimune, não é, e aquilo é só hepatite autoimune. Nos padrões nucleares, né, pontilhados, vejam vocês aqui, né, nós temos aqui o pontilhado grosso, que nós já falamos para vocês que é do lúpus eritematoso sistêmico. Nós temos aqui o pontilhado fino, e o pontilhado fino nós já falamos que é o padrão de FAM que mais vem na nossa casuística de hepatite autoimune, né? E esse nuclear pontilhado fino, ele sinaliza com uma certa frequência o anticorpo anti-Rho e o anticorpo anti-LA, que são autoanticorpos lá da síndrome seca, da síndrome de Sjögren, né? Então, né, é necessário que a gente olhe para um lado e olhe para o outro. Né? Aquele paciente com olho seco, boca seca, reumatismo periférico, me lembra muito, né, síndrome de Sjögren. Né? Quando eu vou pedir autoanticorpos para ele e incluo o FAM-REP2, o que eu espero encontrar é este padrão nuclear pontilhado fino. Quando eu vou buscar autoanticorpos específicos para Sjögren, eu peço anti-Rho, eu peço anti-LA. Né? E para fechar o diagnóstico de Sjögren, eu vou pedir biópsia, né, de glândula salivar, eu vou pedir, né, medida da produção de lágrima, eu vou pedir medida da produção de saliva, e aí eu vou, obviamente, concluindo diagnósticos, né, específicos. Mas, né, só nosso foco é a hepatologia. Dentro desse grupo que aqui está, eu já posso selecionar o FAM envelope nuclear ou membrana nuclear com a CBP. E eu já posso extrair daqui o autoanticorpo mais específico, que é o GP210. Quando eu olho para outros padrões nucleares, eu tiro aqui o padrão nuclear homogêneo e o nuclear pontilhado fino e jogo aqui no universo das hepatites autoimunes. São esses dois padrões que mais vêm em hepatite autoimune. Agora, dizer que esse padrão de FAM é patognomônico de hepatite autoimune, não. Esse padrão de FAM tem relevância para a autoimunidade. Na hepatologia, para a hepatite autoimune. Na reumatologia, para lúpus eritematoso sistêmico, né? Para Sjögren. Né? Então, essas são as correlações que a gente deve, né, reconhecer. Ainda desses padrões nucleares pontilhados, vejam aqui o nuclear pontilhado centromérico. Esse padrão nuclear pontilhado centromérico, vocês estão começando a ver que ele vai pipocando ali nas pastas rosas que a gente tem. E principalmente em que população? Na CBP. 30% até dos pacientes com CBP
vem com o padrão de FAN nuclear pontilhado centromérico, 30% até. Ele não é um alto anticorpo que eu possa dizer que seja específico de CBP. Não é isso. Ele está presente em 30% daquela população e, geralmente, eu devo lembrar de, quando ele está presente, eu tenho que voltar, reexaminar o meu paciente ou já olhar ali na minha gastrofolha que há menção de fenômeno de Renault, que há menção de calcinose, que há menção de esclerodactilia ou esofagopatia, ou seja, a minha paciente também tem sinais e ou sintomas de CREST, que é a forma limitada da esclerodermia. E se ela não tiver nada disso, se você encontrou naquela paciente com o diagnóstico de CBP, esse padrão de FAN centromérico, o que ele sinaliza? Se não tem nada no momento, no futuro, essa paciente pode desabrochar um quadro de CREST, que é a esclerose sistêmica limitada. Ou, se ainda que isso não aconteça, esse marcador é ruim na história natural da CBP, porque aumenta o risco para hipertensão portal não cirrótica. Não cirrótica. Então, anticorpo anticentromérico, que é tradicionalmente a assinatura autoimune da síndrome CREST, que é uma esclerodermia localizada e definida pelas letras que compõem essa condição. Qual o papel dele na CBP? Gerenciar hipertensão portal não cirrótica ou sinalizar sobreposição com a síndrome CREST. Então, vejam vocês, ainda desse padrão de FAN nuclear, você olha aqui para o pontilhado, vai descendo, e aí você encontra o nuclear pontilhado pontos isolados. E aí, desse nuclear pontilhado pontos isolados, o laboratório faz lá a descrição, com menos de 10 pontos e com mais de 10 pontos. Esse com mais de 10 pontos, a gente abraça para a hepatologia. Você tem uma paciente, mulher ou homem que seja, com colestase, você está buscando autoimunidade e o único padrão que veio foi FAN nuclear pontilhado, pontos isolados com mais de 10 pontos. Esse padrão de FAN tem altíssima relevância para que eu incorpore minha impressão diagnóstica em CBP. E ele sinaliza o alto anticorpo, que também é muito mais específico para CBP, que é o SP100, o anticorpo SP100, o Szinho faltou aqui. Então, gente, esse slide é o mais importante da aula, porque eu olho para o padrão nuclear, envelope nuclear, e digo, este padrão de FAN tem uma especificidade para o GP210. Este GP210 é anticorpo que é altamente específico para a CBP. Mas, além de ser específico para a CBP, ele traz a importância prognóstica. Quando eu olho para outro padrão nuclear pontilhado, pontos isolados, com mais de 10 pontos, eu lembro da especificidade para o SP100. GP210 e SP100 são autoanticorpos específicos de CBP. Autoanticorpos específicos para a CBP. Se eu pego o padrão nuclear homogêneo e o padrão nuclear pontilhado fino, eu trago esses dois padrões para hepatite autoimune. Portanto, aqui essa árvore de FAN já diz a importância de quem são os padrões que me interessam na hepatologia. Se eu quero aprender sobre os diversos outros padrões para fazer correlação com sobreposição de outras doenças da reumatologia, eu acho extremamente interessante que assim seja, para a gente não ficar sabedor só dos padrões de FAN que interessam a CBP e que interessam a hepatite autoimune. Estudar padrões de FAN estão lá nos consensos, você pode acessar, você pode imprimir, você pode fazer leituras repetidas e ganhar, obviamente, combustível desse aprendizado. Como eu tinha dito antes, o padrão pontilhado fino denso, que está aqui embaixo, em qualquer título, por mais maior que ele seja, carece de importância. Não tem relevância com a autoimunidade.
Vários estudos mostraram que ele vem positivo na população rígida, mas também vem positivo com frequência em pacientes com asma, com psoríase, com cistite intersticial, com dermatite atópica. Então, ele é muito vulgar, né? Ele é muito vulgar, ele aparece, né, no sadio, ele aparece em doenças inespecíficas, ele não fecha diagnóstico, ele não tem força para, né, concluir diagnóstico. Ficou claro tudo isso? E aí, quando a gente entra nos padrões nucleolares, a gente coloca aqui só para dizer, todas as vezes que você estiver diante de um padrão nucleolar, você tem que pensar, né, mais, né, nos tratados da reumatologia e que aquele paciente deve ser um paciente com uma doença da reumatologia, particularmente, né, as doenças esclerodérmicas. Né? Então, o anti-RNA polimerase, né, o anti-U3-RNP, né, todos esses padrões de autoanticorpos, seja homogêneo, aglomerado, pontilhado, se ele é nucleolar, do nucleolo, né, ele não tem força para nenhuma doença hepática autoimune. Ele deve ser gerenciado para as doenças da reumatologia. Com licença, desculpa interromper, Oi. mas no anterior, o pleomórfico, no outro ainda. Sim. Isso. Esse pleomórfico sinaliza alguma coisa da hepatologia, não? Da hepatologia, não. O pleomórfico, não é, que é o anti-PCNA, ele vai lá para a reumatologia. Ele não tem força. Os padrões que têm força para as doenças hepáticas autoimunes são o nuclear, envelope nuclear, GP210, que eu vou correlacionar com CBP. Né? Outro padrão que tem força para a CBP, o nuclear pontilhado, pontos isolados, né? E particularmente este com mais de 10 pontos, que vai me reforçar a presença, né, do anticorpo SPCI. A hora que eu olho para esse padrão de FAM e peço anticorpo SPCI, invariavelmente ele vem positivo. A hora que eu olho um padrão de FAM em envelope nuclear e peço anticorpo anti-GP210, invariavelmente ele vem positivo. Né? Então, padrões de FAM que sinalizam autoanticorpos que são específicos de CBP. Estão aqui 2 que estão alinhados. Quando você olha para hepatite autoimune, né, os padrões de FAM que habitualmente estão lá documentados é o nuclear homogêneo ou o nuclear pontilhado e pontilhado fino, como aqui está. Obrigada. Tudo bem? Sim, obrigada. Os padrões nucleolares, portanto, a gente já disse, né? Você está lá investigando o teu paciente com doença hepática autoimune, né? E aí, ou com CBP, e vem um padrão nucleolar deste tipo, homogêneo, ou aglomerado, ou pontilhado, você tem que rever a história clínica desse paciente, né? Pedir uma avaliação do reumatologista, porque talvez você tenha aí sobreposição de uma doença hepática com uma doença reumatológica, né? Ou simplesmente tudo é da reumatologia e essa doença tem acometimento hepático dentro desse conceito sistêmico. Né? E aí a gente cai nos padrões citoplasmáticos. Né? Os padrões citoplasmáticos de FAM, né, eles são fibrilares, pontilhados e anéis e bastões. Esse padrão em anéis e bastões foi a homenagem que a gente já fez à doutora Eunice. Né? Fica lá, toda vez que você tiver um padrão citoplasmático em anéis e bastões, pode perguntar ao paciente, se você não perguntou e se ele não quis dizer. Se eu tive hepatite C, se eu tratei com interferon mais imaverina. Né? É como se fosse uma assinatura, né, autoimune de um tratamento prévio para uma doença específica que é hepatite C. Né? Então, os fibrilares, não é, também carecem de importância. Na hepatologia, eles não têm nenhum valor. Não é? Qual é o padrão citoplasmático que a gente carrega para a nossa especialidade? O pontilhado, não é? Citoplasmático, pontilhado reticulado. O citoplasmático, pontilhado reticulado. E veja uma coisa que é importante dizer. Enquanto o nuclear, envelope nuclear, sinaliza o GP210, enquanto o nuclear pontilhado, pontos isolados, sinaliza o SPCI,
Não é verdade dizer que o padrão citoplasmático pontilhado reticulado traz obrigatoriamente a assinatura do anticorpo antimitocôndria. Não é verdade. É muito comum que você faça esse paralelo. Eu tenho um paciente com suspeição de CBP, o FAM veio citoplasmático pontilhado reticulado, e nesse paciente eu também encontrei anticorpo antimitocôndria. É muito comum que assim seja, mas a gente não pode dizer que este padrão de FAM reflete obrigatoriamente o AMA, no exame específico. Que fique claro, portanto, essa informação. Vejam vocês que uma coisa também importante aqui, aí a gente já foge da hepatologia, quando a gente fala FAM nuclear pontilhado fino denso, ele carece de importância, porque 12% da população sadia, principalmente os mais velhos, tem esse padrão. Mas olha aqui, quando você vê um padrão citoplasmático pontilhado fino denso, já é diferente. Quando o padrão é citoplasmático pontilhado fino denso, olha a importância dele. Olha a importância dele. Ele sinaliza a presença de autoanticorpos que gerenciam doenças. Né? O anti-P17 e o anti-PL12, né, eles estão vinculados à dermatopolimiosite. E o anti-P-ribossomal é um anticorpo altamente específico para lúpus eritematoso sistêmico e tem uma relação muito íntima com os distúrbios psiquiátricos do lúpus. Então, só para vocês verem, se é nuclear pontilhado fino denso, eu jogo na lata do lixo. Se não é citoplasmático pontilhado fino denso, eu tenho que reconsiderar sinais e sintomas e tentar arrumar raciocínio dentro de doenças reumatológicas específicas. Da mesma forma, se o nuclear pontilhado fino ele é um espelho do anti-RO, do anti-LA, da síndrome de Sjögren ou da hepatite autoimune, aqui o citoplasmático pontilhado fino, né, ele traz informação para um anticorpo chamado anti-JO1. O anticorpo anti-JO1 é o anticorpo da dermatopolimiosite. Então, não somos reumatologistas, não queremos entrar nessa profundidade de entendimento de todos os padrões de FAM, então vamos simplificar. Desses padrões, qual é que interessa? O citoplasmático, pontilhado, reticulado. E por que ele interessa? Porque é o padrão de FAM que mais vem da CBP. E, embora ele não seja o espelho do anticorpo antimitocôndria, essa correlação frequentemente é vista. Ponto. Os demais padrões, eles vão se alinhar com doenças da reumatologia. O citoplasmático Eudese bastões vai se alinhar com a história da hepatite C tratada por interferon e ribavirina. E outros padrões citoplasmáticos carecem de importância, como esse antiqueratina, por exemplo, antiviculina, carecem de importância. Então, aqui a gente bate o olho, é citoplasmático, é pontilhado, é reticulado. Opa, eu já imagino. Deve ser uma mulher de meia idade, deve ter fosfatase, deve ter gama-GT elevada, e eu vou seguir o fluxo e eu vou acabar fechando o diagnóstico baseado nos critérios de colangite biliar primária. Então, vejam vocês. Oi. Só um minuto. Então, só porque antes de você passar ali, os anéis e bastões, na hepatite C é considerado um epifenômeno, Foi o que a gente conseguiu mostrar com a tese. Mas eles são muito utilizados até hoje, assim, porque são em laboratório, em quem pesquisa autoimunidade, porque eles são um modelo reprodutível, de autoimunidade. Foi o primeiro modelo. Então, você sabe que usando interferon e ribavirina, você consegue desenvolver esses autoanticorpos. Então, inclusive trouxe um congresso de autoimunidade aqui para o Brasil, e tem sido bastante estudado, e com certeza no futuro a gente ainda vai ter notícia deles aí, de alguma
Em algumas células de neoplasias também são identificados esses autoanticorpos, e continua aí, não terminou por aí não, hein, Gama? Na hepatite C é considerado um epifenômeno, como ficou provado na minha tese. E Eunice foi pioneira nesse estudo, é bom que se diga isso. Imagina, o Gerson também, da reumato, porque nós da área da hepatologia com o Gerson da reumato. Né? Então, dentro desses padrões citoplasmáticos, a gente vai... o que me interessa aqui, como especialista, se eu não quiser ter uma visão clínica global, que eu acho que é muito interessante ter. Mas, como especialista, o que eu não posso deixar de saber interpretar? Né? FAM, citoplasmático, pontilhado, reticulado, eu já imagino uma história. Mas é claro, eu já sei que essa história é assim porque eu só pedi o FAM-REP2 porque eu tenho aquela paciente em investigação de uma colestase. Né? Essa outra árvore de FAM, que é chamada, né, FAM padrão aparelho mitótico, e aí tem 3 subtipos, fuso mitótico, né, centríolo e ponte intercelular, eles não têm nenhuma importância na hepatologia. E desses que aqui estão, o NUMA1 e o NUMA2 estão relacionados, né, com alguns adoecimentos autoimunes, né, mas sem especificidade. Então, FAM, aparelho mitótico, né, não tem especificidade para gerenciar diagnósticos autoimunes, né, portanto, né, eles correm, né, dentro dessa árvore, mas eles não são assinaturas de doenças específicas. Então, esses padrões, né, aparelho mitótico, e, por último, né, dessa árvore grande, os padrões mistos. Né? E aí, os padrões mistos, eles vêm em associação. Por exemplo, misto do tipo nuclear pontilhado fino, com fluorescência de aparelho mitótico, aí é o anti-NUMA1, né? Misto do tipo nuclear pontilhado, grosso e nucleolar homogêneo, aí sinaliza o anticorpo que é anti-Ku, né? Misto do tipo nuclear e nucleolar pontilhado fino com placa metafásica corada, sinaliza o SCL70, né? O misto do tipo nuclear pontilhado fino e nucleolar pontilhado sinaliza o anti-RNA polimerase 1 e 2, e esse misto do tipo citoplasmático pontilhado fino denso, né, a homogêneo e nucleolar homogêneo, sinaliza a presença do antiperribossomal. Do que está aqui, né, o SCL70, quando esse padrão misto vem, né, com essa denominação, a gente lembra da possibilidade de encontrar o autoanticorpo mais específico, que é o SCL70. O SCL70 é o autoanticorpo da esclerodermia forma sistêmica, enquanto o padrão de FAM nuclear centromérico é da síndrome CREST, que é a esclerodermia limitada, o SCL70 é o principal marcador da esclerodermia forma difusa, em que o rim adoece com crise renal esclerodérmica, em que o pulmão adoece com pneumopatia intersticial difusa. Então, o SCL70 é a assinatura sorológica da esclerodermia forma difusa. O anti-RNA polimerase 1 e 2 também são autoanticorpos que eu encontro na esclerodermia. E o antiperribossomal, nós já falamos dele, o antiperribossomal é o autoanticorpo que está dentro daquele painel de autoanticorpos do lúpus eritematoso sistêmico. E lá no lúpus, né, ele é considerado o marcador dos distúrbios neuropsiquiátricos dos pacientes, né, com lúpus em atividade. É interessante destacar a vocês que 2 colegas fizeram trabalhos anteriores. Primeiro, a doutora Débora, da USP, né, fez uma tese, né, de, se não me engano, foi de mestrado ou do doutorado dela, e que o antiperribossomal, né, passou a ser estudado como um marcador, né, de hepatite autoimune. Né. Isto não, depois foi visto que não havia correlação,
né, com atividade de hepatite autoimune. Né? Uma colega nossa lá da Escola Paulista replicou um trabalho semelhante, também ela não achou nenhuma relação com hepatite autoimune. Ou seja, né, o que parecia ter importância, ficou claro que não tem. E o que parecia dizer que esse anticorpo não era altamente específico do lúpus, voltou à posição anterior. É sim, é um alto anticorpo específico de lúpus eritematoso sistêmico. Né? Embora você possa encontrá-lo em títulos positivos, né, em algumas situações, ele não reverbera adoecimento. Né? Ele é tipicamente um alto anticorpo do lúpus, e do lúpus ele tem principalmente, né, a relação com adoecimentos neuropsiquiátricos. Então, desse grupo aqui, destacar o SCL70, o anti-RNA polimerase 1 e 2, juntá-los e botá-los ali na caixinha das doenças esclerodérmicas, né? E o antiperribossomal volta àquele painel de autoanticorpos, que são vários, para lúpus eritematoso sistêmico. Né? E isso aqui é importante, e aí vale a pena dizer, não esqueçam do antiperribossomal. Por que não esquecer? Porque quando você tem, por exemplo, né, pacientes com lúpus em atividade e o fígado está também doente, com elevação de aminotransferases, né, e aí você se pergunta, né, isto é, né, lúpus adoecendo o fígado ou isto é sobreposição? Lúpus e hepatite autoimune. Né? Um bom divisor de águas é o antiperribossomal. Um bom divisor de águas é o antiperribossomal. Se dessa hepatite que eu tenho na paciente com lúpus, o antiperribossomal vier marcando essa história, provavelmente é acometimento hepático de lúpus eritematoso sistêmico. Se o antiperribossomal vier negativo, é provável que ali tenha uma hepatite autoimune sobreposta. Essa associação lúpus sobreposto à hepatite autoimune é muito incomum. A gente tem na literatura, assim, 30 e poucos casos, né, no máximo 40 casos de sobreposição de lúpus com hepatite autoimune. É muito pouco comum. Aqui na escola, lá no serviço que a doutora Lúcia gerencia de autoimunidade, a gente tem no máximo 13 a 15 casos de lúpus, né, e hepatite autoimune. Então, é importante que vocês guardem essa informação. Né? Numa paciente com lúpus desenvolvendo hepatite, e essa hepatite pode ser autoimune, né? Sobreposta ao lúpus. Né? Se for doença do lúpus, o antiperribossomal deve estar ali presente. Se for sobreposição com hepatite autoimune, né, o antiperribossomal deve ser negativo. Então, só para chamar a atenção de vocês em relação a isso. Muito bem, dito desses padrões de Phan, né, é uma árvore, nessa árvore tem esses galhos relevantes, né, o galho que é nuclear, o galho que é nucleolar, o galho que é citoplasmático, o galho que é aparelho mitótico e o galho que é misto. Desses galhos saem várias, né, várias outras subdivisões. E aí a gente vai alocando cada um deles na relação específica, com doenças específicas e valorizando, portanto, essas informações. Uma análise crítica dos testes Phan na prática clínica é importante. Não é? Primeiro, não é, que você precisa, né, saber a quem pedir o exame. Não vulgarizar o teste, para não massificar esse teste e para não alimentar a síndrome do anticorpo, né, idiopático, a síndrome do Phan idiopático. Não vamos contribuir com isso. Entendeu? Então, é necessário que haja uma indicação precisa. Né? Os padrões reportados devem ser laudados, né, de forma correta, e a gente, ao olhar esses laudos, a gente tem que se perguntar, esse padrão de Phan tem relevância clínica? Está ali o laudo, né, pontilhado fino denso, né, não tem relevância nenhuma, nem na hepatologia, nem na reumatologia. Né? Quais são os padrões de Phan que têm relevância para a hepatologia? O nuclear pontilhado fino? Sim. O nuclear homogêneo? Sim. Né? O envelope nuclear? Sim. O citoplasmático pontilhado reticulado? Sim. O padrão nuclear pontos isolados? Sim.
né? Então, a gente consegue, né, alinhar, né, e olhar que ali tem uma correlação com, né, os dados clínicos, laboratoriais e o padrão de FAN que eu estou procurando. O título da imunofluorescência deve ser valorizado? Sim. O título deve ser valorizado não para atividade maior ou gravidade maior. Os padrões de FAN não refletem gravidade. Os padrões de FAN, né, não tendem a negativar com a resposta terapêutica. Então, peça só uma vez, não precisa ficar monitorando o FAN periodicamente para ver se o título vai cair, né, se vai negativar. Isso não tem aplicabilidade, né, na prática clínica. Então, títulos de FAN acima de 1/40 ganham força. Títulos maiores, né, ganham mais força ainda, mas só para a valorização do diagnóstico, não para a agressividade ou prognóstico daquela doença. Como os algoritmos propostos pelo Consenso Nacional para a Padronização dos Laudos de FAN-REP2 devem ser entendidos na prática clínica? Olhando, obviamente, né, para o seu valor, né, dentro dessa propedêutica para o diagnóstico. Né? Eu não posso olhar para o FAN sem olhar, né, a quem eu pedi esse FAN e qual é a história natural deste paciente que eu tenho que fazer correlação com o padrão específico de FAN que foi solicitado. Então, as possibilidades de interpretação de um teste positivo de FAN ou ANA, anticorpo antinuclear, como gostariam que fosse chamado, né? Ninguém respeitou essa solicitação e todo mundo continuou chamando FAN, né? E o substrato é o tradicional REP2. Vejam, né? Esse FAN, né, não tem nenhuma associação evidente com uma condição autoimune. Qual é o padrão de FAN que mais é assim? Né? O nuclear, pontilhado, fino, denso. Nenhuma relação com a autoimunidade. Muitos padrões nucleolares também carecem de importância. É um incidentaloma, assim como é, pedi uma tomografia de abdômen e achei um nódulo na suprarrenal. E esse paciente é assintomático. Achei um pequeno tumor hipofisário e essa paciente não tem cefaleia nem nada. Isso é um incidentaloma? Qual a importância, né, deste achado para esse momento atual da vida desse paciente? Né? Autoanticorpos associados a doenças inflamatórias crônicas, né? Ou seja, né, muitos autoanticorpos, né, eles se positivam, né, como epifenômeno naquele momento da atividade inflamatória. Né? Assim como pode se positivar transitoriamente diante de distúrbios autoimunes transitórios, numa infecção, em drogas. Existem muitas drogas que positivam, né, padrões de FAN com aquele padrão FAN, né, do tipo estona. Né? Os anticorpos anti-estonas são padrões de FAN que frequentemente se positivam em uso de medicamentos como hidralazina, procainamida, alfa-metildopa. Né? Muitas drogas, né, induzem FAN, né? Não necessariamente fazem lúpus medicamentoso, podem até desenvolver manifestações de lúpus medicamentoso. Então, drogas, e é importante quando você vê o padrão de FAN, né, anti-estona, você perguntar ao paciente, né, se ele não tem sintomas clínicos, qual droga ele está usando. E se você não lembra quais são as drogas, uma busca rápida para saber se aquela droga não é indutora de positividade de um padrão de FAN, né, que na maioria das vezes é o padrão anti-estona. Né. Câncer também pode positivar FAN, né, mas ele não vai gerenciar, não é, ou orientar, né, uma pesquisa, né, obrigatória para câncer. Ainda não tem um padrão de FAN. Alguns foram vistos muito em pacientes com câncer de colo, né, com câncer de pulmão, mas não há essa correlação que me faça buscar e olhar para esse sítio, né, oncológico específico. É um traço familiar de autoimunidade? É manifestação mínima de um espectro de condições autoimunes? É manifestação precoce de uma doença autoimune incipiente? Aí você tem que valorizar o padrão. Né? Por exemplo, veio um padrão nuclear homogêneo em título alto, e essa paciente é assintomática. Esse padrão nuclear homogêneo em títulos elevados, ele tem relevância e importância médica,
ainda que a paciente ou o paciente seja assintomático, eu vou valorizar e acompanhar. Porque lá na frente pode desabrochar, sim, uma doença autoimune. Da mesma forma, eu tenho um padrão de FAN que é nuclear centromérico. O padrão centromérico é relevante para a CREST, ainda que meu paciente não tenha sintomas clássicos ou sinais clássicos de CREST, eu não vou abandonar esse paciente, eu vou vigiá-lo. Olha as diversas drogas que eu falei, algumas aqui, estão aqui embaixo, e essas drogas são indutoras de FAN, e o padrão de FAN que mais se associa a essas drogas é o padrão de FAN anti-estona. Então, aqui é uma beleza de padrões de FAN, né? O nuclear homogêneo, o nuclear pontilhado fino, né? Se a gente pudesse olhar para todos eles aqui e falar esse padrão nuclear pontilhado fino, eu preciso vivenciá-lo porque ele vai vir muito das minhas hepatites autoimunes, né? Esse padrão nuclear, não é centromérico, eu não posso, não é, esquecer dele, e eu preciso associá-lo com, não só com a CREST da reumatologia, mas na CBP ele está presente em 30% dos casos. E lá na CBP ele pode ser, né, um fator prognóstico, porque aumenta o risco para hipertensão portal não cirrótica, ou então ele vai sinalizar sobreposição. Eu tenho CBP e tenho CREST, então esse anticorpo é relevante, ele tem uma assinatura, não é, sorológica importante, né? Agora eu vou jogar na lata do lixo esse, que é nuclear pontilhado fino denso, carece de importância. A gente sabe que até 12% da população sadia pode positivá-lo, em particular, né, os mais velhos, né? Agora, quando eu tenho um padrão citoplasmático, esse padrão citoplasmático é o padrão de FAN que eu mais encontro na CBP. E mais uma vez eu volto a dizer, citoplasmático pontilhado reticulado, ele não reflete obrigatoriamente a presença do anticorpo antimitocôndria. Essa analogia não pode ser considerada verdadeira, né? E aí, meus caros, aí a gente vai se familiarizando e se fortalecendo, não é, diante desse conceito. Portanto, não é, o quinto consenso, não é, para a detecção de anticorpos, não é, anticelulares, ou FAN, pelo substrato REP2, trouxe aqui essa nova, esse novo laudar dos padrões de FAN. Né? Então, os reumatologistas, né, que são os donos, né, os coronéis, né, desta referência, e quando eles falam, o padrão de FAN é ACU, eles já sabem que a que se refere isso. O ACU é o nuclear homogêneo. Né? Esse aqui tem AC3, é nuclear centromérico. Então, o AC é anticélula, anticorpo anticelular, como gostariam-se que a gente chamasse obrigatoriamente os padrões de FAN. Né? Então, vejam que esse numeral, né, ele foi colocado nesse quinto consenso e padronizado, e todos os laudos agora vêm assim. Né? Todos os laudos vêm agora assim. Homogêneo ACU. Né? A gente não tem obrigação, né, de saber todos esses numerais, mas está fácil, é só abrir aqui e pesquisar. Os reumatologistas que veem todo dia e pedem todo dia, eles já sabem, obviamente, né, o numeral e a que numeral, né, esse padrão de anticorpo se refere. Né? Então, só para chamar a atenção de que os laudos, né, agora vêm, né, com, né, o tipo, né, e o numeral entre parênteses. Então, vem assim, né? Anticorpo anticelular, né? O padrão, né? O padrão nuclear, né? Pontilhado fino, aí entre parênteses vem AC4, o título, né? E aí vem dizendo se o núcleo é positivo, se o nucleolo não é positivo, se o citoplasma é positivo. Então, esse que é padrão nuclear, o núcleo vem positivo, mas o nucleolo não, o citoplasma não, o aparelho mitótico não, placa metafásica não. Né? Então, aí eles padronizam, né, o laudo, né, deste exame, e a gente, né, se familiariza na interpretação e na valorização de cada um desses laudos. Né? Então, quais são os padrões de FAN que nos interessam dentro do universo da hepatologia? O FAN nuclear pontilhado fino, que é o AC4.
o FAM nuclear homogêneo, que é o AC1. Esses dois padrões de FAM são os padrões de FAM que a gente identifica na totalidade dos pacientes com hepatite autoimune. De um modo geral, o FAM nuclear pontilhado fino, ele se expressa muito mais nos pacientes com hepatite autoimune do que o nuclear homogêneo. Mas se você ficar lá na enfermaria, no ambulatório, atento aos padrões de FAM, vez ou outra você vê lá o homogêneo, né? Então, esses são os padrões de FAM que nos interessam para a hepatite autoimune. O FAM envelope nuclear ou membrana nuclear, que é o AC11, o FAM nuclear pontos isolados, que é o AC6, né? E o FAM nuclear centromérico, que é o AC3, e o FAM citoplasmático pontilhado reticulado, que é o AC21, todos esses padrões a gente joga no universo da CBP, da colangite biliar primária. O FAM envelope nuclear, ele traz uma especificidade, que é a gente olhar para outro padrão padrão de anticorpo, que é o GP210, né? O FAM nuclear pontos isolados traz outra especificidade, que é a gente olhar para o anticorpo chamado SP100. Esses padrões de anticorpos são da CBP, esses padrões de FAM também estão na CBP. O FAM nuclear centromérico, que é o AC3, como a gente já disse para vocês, 30% das vezes ele pode estar presente na CBP. Historicamente, ele é o autoanticorpo da síndrome CREST, né? Aqui na CBP, ele aumenta o risco para sobreposição com CREST, mas ele aumenta também o prognóstico, né? No sentido de trazer uma informação de que pacientes com CBP e anticorpo anticentromérico tem maior probabilidade de desenvolver hipertensão portal não cirrótica, né? E o FAM citoplasmático pontilhado reticulado é o padrão de FAM que mais frequentemente, classicamente, a gente vê na CBP, né? Embora ele não tenha nenhuma relação, mais uma vez eu digo, com anticorpo antimitocôndria. Então, se a gente olha para cá, para os padrões de FAM que interessam a hepatologia, a gente vai ver que os três últimos, não é, dizem respeito à CBP. O FAM nuclear pontos isolados, SP100. O FAM nuclear centromérico, não é, da esclerodermia, mas aqui a gente já viu o valor dele para a CBP. O FAM citoplasmático pontilhado reticulado, embora não seja um espelho do AMA, não é, frequentemente os dois se conversam ali na hora dos exames que a gente interpreta no paciente com CBP. E o FAM envelope nuclear, que é o AC11, ele sinaliza a presença do GP210. Então, os quatro últimos, eu vou ficar no universo da CBP, né, considerando os três primeiros aqui, envelope nuclear, nuclear pontos isolados, nuclear centromérico, né, com as suas devidas importâncias, né? E o FAM citoplasmático pontilhado reticulado, né, que é, na verdade, o que mais tradicional da CBP, embora ele não reflita nenhuma gravidade maior, nenhum prognóstico mais reservado naquela população com CBP. Então, espero que tenha ficado claro aqui a importância de cada um desses padrões, a relevância deles, não é para que eu faça analogias com diagnósticos, mas também que eu faça analogias com prognóstico. O nuclear pontilhado fino, né, é só para diagnóstico de hepatite autoimune. O nuclear homogêneo é só diagnóstico de hepatite autoimune. Eles carecem de importância em relação à agressividade maior ou prognóstico mais reservado. O envelope nuclear ou membrana nuclear, que é o AC11, ele tem especificidade para a CBP e ele sinaliza o GP210 e, portanto, é de prognóstico, sim, mais reservado. O nuclear pontos isolados, não é o SP100. O SP100 também marca prognóstico mais reservado da CBP. GP210 SP100, portanto, não é, traz uma doença CBP mais agressiva. E o nuclear centromérico, embora seja da CREST, né, lembrar da frequência dele em CBP, 30%, e na CBP o que ele pode, não é sinalizar, não é, ou sobreposição com CREST, ou gravidade maior com hipertensão portal não cirrótica, né? E o citoplasmático pontilhado reticulado, de todos eles, né, dos três últimos que aqui estão, ou dos quatro últimos que aqui estão, qual dos padrões de FAM
mais frequentemente a gente vê da CBP, o citoplasmático pontilhado reticulado. Ele é um espelho do antimitocôndria, que é a assinatura sorológica da CBP, de modo algum. De modo algum. Eu posso ter citoplasmático pontilhado reticulado e AMA negativo. Eu posso ter AMA positivo e ter o FAN citoplasmático pontilhado reticulado negativo. Frequentemente eles coincidem, mas eles não se relacionam obrigatoriamente. Portanto, as mensagens que ficam, né? FAN-REP2 é um excelente teste de triagem para a pesquisa de autoanticorpos específicos. Os padrões intimamente associados à autoimunidade, quando em títulos elevados, né, por exemplo, títulos acima de 1 para 640, não devem ser menosprezados naqueles indivíduos assintomáticos. Se são anticorpos de relevância para a autoimunidade, ainda que o paciente seja assintomático, eu tenho que olhar, vigiar, acompanhar, porque anos depois essa doença pode se expressar. O padrão nuclear pontilhado fino denso, mesmo em títulos elevados, não tem relação com a autoimunidade. Ao avaliar um teste FAN-REP2, pare e pense. A história clínica é fundamental. O FAN não pode vir em primeiro lugar. Ele não pode ser solicitado de forma vulgar, né, de forma, né, maciça, porque não é assim que a gente ganha a importância dele ou o reflexo dele em relação aos diagnósticos, né, necessários. Portanto, era isso que eu queria falar. Obrigado a todos vocês e vamos seguindo, estudando FAN, né? Nós temos aí o título disponível na prática, basta acessar os consensos, ler, repetir, fazer anotaçõezinhas, colocar na prática, rever na prática, fazer analogias, fazer correlação, e é assim que a gente vai ganhando, não é, essa experiência, né, em buscar esses autoanticorpos que são de suma importância na hepatologia, né, e nas doenças autoimunes da hepatologia. Alguma pergunta? Doutora, eu tenho uma dúvida. Sim. Eu tenho uma paciente no meu ambulatório que ela tem lúpus. Sim. E ela tem um antiperribossomal positivo. Sim. E ela vem evoluindo assim com a parte hepática bem ruim. Eu comecei a acompanhar ela agora, faz pouco tempo. E aí, o tratamento, nesse caso, pensando que é mais uma hepatite relacionada ao lúpus, é o mesmo ou muda? É o mesmo do lúpus. Se você tem... Uma coisa que é importante, assim, ela tem o diagnóstico de lúpus, ela tem envolvimento hepático que você, quando vê essas pacientes com lúpus e fígado doente, você pode fazer 3 perguntas, né? Isso é hepatotoxicidade dos medicamentos que a paciente com lúpus está usando. Isso é acometimento hepático do lúpus, ou isso é sobreposição de hepatite autoimune em paciente com lúpus, né, com lúpus. E aí a importância, né, do antiperribossomal. O antiperribossomal presente, né, na grande maioria das vezes, sinaliza que isso é lúpus adoecendo o fígado, né? Lúpus adoecendo o fígado. Mas, por outro lado, é importante chamar a atenção que, se essa doença hepática ela progride com cronificação, se histologicamente tem hepatopatia crônica, né, a atividade do lúpus não costuma fazer isso no fígado. Quem mais faz essa progressão para a doença crônica é a hepatite autoimune. Então, sempre que você tiver dúvidas em relação a esse diagnóstico, a biópsia hepática é imperativa. Imperativa. Entendi. Tá certo? Entendi. Obrigada, doutor. Agora, se é acometimento do fígado, do lúpus, do fígado, o tratamento segue o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico. Uhum. Essa paciente, ela já é cirrótica já, e inclusive ela já está com mel de 20 ali, eu até discuti. Então, não é somente o lúpus, fígado, né? e lúpus. Não é. Isso deve ser lúpus mais hepatite autoimune, e esta hepatite autoimune progredindo na sua história natural até a cirrose. Porque uma coisa que é importante a gente chamar a atenção é que adultos, né, no momento do diagnóstico de uma hepatite autoimune,
pelo menos, né, um terço deles já tem, né, doença hepática avançada, já tem fibrose avançada, né? Então, não seria surpresa nenhuma que ela já tivesse, dentro desse percentual, já tivesse, não é, uma cirrose hepática, por exemplo. Se você tem uma elastografia ali com o F4, isso não é do lúpus. Não é do lúpus. O lúpus não faz esse padrão. Deve ser sobreposição. E, embora a sobreposição seja rara, como a gente disse, se você for levantar todas as casuísticas, né, mundiais, são 30 casos, né, 35 casos, não mais que isso. Então, mas a gente tem sempre que se preocupar em olhar e se perguntar, né, é lúpus no fígado ou é lúpus com hepatite autoimune? Porque os cursos naturais são completamente diferentes. Entendi, bem interessante esse caso. Depois até vou dar uma Sim. revisada. Isso, dá uma revisada e traz para a gente discutir. Porque até eu discuti com o pessoal do transplante para eles fazerem a biópsia, e eles falaram, não, acho que vai ser o explante, que ela vai ter que ir para o transplante meio logo e já vão E aí, quando tiver tudo montadinho, traz para a gente, porque aí você vai ver que ali, na verdade, era lúpus com hepatite autoimune. Vou trazer, vou dar uma revisada e trago. Obrigada, doutor. Nada. Alguma pergunta, pessoal? Ninguém quer perguntar nada? Podemos encerrar, então?